Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante da sinagoga, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com que vós defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Palavra da salvação. Paz e bem, queridos freis, muito obrigado pela oportunidade de nos convidar, o Padre Douglas e eu, o seminarista Wesley, o Frei Leandro, o Frei Diego e o Frei Roberto são os nossos irmãos, porque Frei é irmão, e o pai de todos eles saudava as pessoas em Assis. Todo mundo que ele encontrava, de dia e de noite, ele dizia, buongiorno, buona gente. E conquistava com seu carisma as pessoas. Mais pobre do que todos os pobres de Assis era São Francisco. Mas pobreza não combina com tristeza, pelo menos para a pobreza evangélica. O buongiorno, buona gente era tão sincero, era tão feliz, que conquistou o mundo inteiro. E aqui estão os filhos de São Francisco, a administrar e a cuidar da casa do primeiro santo brasileiro. Salva de palmas ao Frei Galvão. Queridos, o Frei Galvão tem muito a ver com a espiritualidade franciscana. E por isso, o tema da festa deste ano, nós precisamos mergulhar na espiritualidade de Francisco, para entender as raízes espirituais desta maravilha de Deus. Não é assim que vocês cantam? Da maravilha de Deus, que é o Frei Galvão. Para entendê-lo, a gente tem que procurar mergulhar na espiritualidade franciscana. E aqui, meus queridos, entendamos bem. Francisco não é apenas um nome. Francisco é um projeto de igreja. É um projeto de mundo. Francisco, esse simples nome, não é apenas um balbuciar de palavras. Quando Mário Jorge Bergoglio escolheu para si o nome de Francisco, não era apenas um nome, era um modelo de igreja que estava nascendo a partir dali. Por isso, Francisco é um projeto de um mundo novo. Porque Francisco não foi exemplo só para a Igreja Católica.
Francisco foi exemplo e é exemplo para o mundo inteiro. Para católicos e para não católicos. Francisco é um homem do mundo, no sentido mais bonito e acepção da palavra. Francisco é o santo dos nossos tempos. Por isso, Frei Galvão bebeu desta espiritualidade franciscana. Por isso, se tornou a maravilha de Deus. E queridos, quando estava vindo para cá, eu pensava em 3 coisas que ajudaram o Frei Galvão a ser esta maravilha de Deus. E com esses 3 elementos, nós entendemos um pouco dessas raízes da espiritualidade do primeiro santo brasileiro. A primeira coisa foi que Frei Galvão buscou o exemplo do Pai Francisco. E como vos disse, queridos, Frei Galvão olhou para São Francisco e disse: eu quero ser assim. Eu quero ser como este homem que inspirou a igreja. Nós poderíamos com bastante tranquilidade dizer que houve uma igreja antes e uma igreja depois de Francisco. Houve uma igreja mais pobre, uma igreja mais humilde, uma igreja mais irmã depois de Francisco. Hoje, o Papa Francisco pede uma igreja como São Francisco, porque sendo como São Francisco, é como Jesus Cristo. Uma igreja das ruas, uma igreja resumida em 2 palavras, eu diria 2 P's, pobre e próxima. Pobre no sentido de disponibilidade, de estar sempre disponível. Por isso vocês vêm ao santuário e encontram os freis a vos atender em confissão, a vos abençoar as imagens, os objetos. Somente pessoas pobres abdicam de seu tempo pessoal para se dedicar aos outros. Pessoas ricas e orgulhosas nunca têm tempo, mas os pobres têm, porque eles só têm a Deus. Eles só têm a Deus. Por isso, São Francisco não tinha nada, mas o buongiorno, buona gente saía de seus lábios como se ele fosse o homem mais rico do mundo. Convenhamos, queridos, eu e você conhecemos pessoas tão pobres, mas tão pobres, que não tem outra coisa na vida a não ser dinheiro. Dinheiro pode empobrecer um ser humano, empobrecê-lo de caráter, empobrecê-lo de verdadeiros amigos, empobrecê-lo de perder tempo com os outros, com o ser humano. São Francisco viveu uma pobreza evangélica e o Frei Galvão quis imitá-lo. Quis dizer: eu quero ser feliz como este homem, este seguidor, este irmão de Assis. Então, primeira coisa que nos ajuda a entender essa espiritualidade da maravilha de Deus é que ele quis imitar Francisco. Segunda coisa é que ele quis imitar Francisco numa família, a chamada família franciscana. Vocês já perceberam que tudo que os freis fazem é juntos? Sim ou não? O Frei Diego chama o Frei Leandro, que assim chama o Frei Roberto, que aí chama o povo de Deus. O que um poderia fazer sozinho, ele vai e chama o outro. Quem foi que ensinou isso a eles? Jesus Cristo. Nosso Senhor poderia fazer sozinho, ele quis precisar dos 12 apóstolos. E quando ele lavou os pés de todos, ele disse: eu fiz para vocês depois fazerem uns aos outros.
Eu fiz para não ficar fazendo sozinho, para vocês fazerem comigo. Para entender Frei Galvão, a gente precisava entender que ele pertenceu a uma família religiosa, a família dos franciscanos. Ele sabia que para imitar o pai Francisco, não poderia ser sozinho e isolado do mundo e das pessoas. Precisava ser com os outros. Isso não é ser massa de manobra. Isso não é ser Maria vai com as outras, não. Isso é criar o que nós chamamos de fraternidade, que daí vem a palavra frei, frater, irmão. O paz e bem é oriundo de uma vivência de fraternidade. Queridos, isso é tão urgente no mundo de hoje, que as pessoas fogem do contato com o outro por medo do conflito, por medo do desgaste das relações humanas. As pessoas se isolam e fogem uma das outras. E buscam se esconder até mesmo dentro de casa. O quarto, a varanda, acaba isolando o ser humano. Francisco não. Ele se tornou um perito em comunhão. Vamos repetir isso? Perito em comunhão. Ou seja, um especialista em gerar comunhão entre as pessoas. O mundo está cheio de especialistas em criar divisão. Francisco foi especialista, um perito em comunhão. E Frei Galvão também. E a última e terceira coisa que nos ajuda a entender cabe muito a vocês, guaratinguetenses. Porque o primeiro santo brasileiro aprendeu a ser santo nesta cidade. Na cidade do povo de Guaratinguetá. Portanto, há nesta cidade um quê de especial. Não é possível que destas terras nós também não possamos nos tornar santos, porque foi esta terra que Nossa Senhora Aparecida escolheu para chamar de sua casa. Nós celebramos no último dia 12 a festa de Nossa Senhora Aparecida, e diferentemente dos outros lugares do mundo, em Fátima foi aparição, em Lourdes foi aparição, em Guadalupe foi aparição, em Aparecida foi encontro. Foi encontro. Foi ela que veio encontrar com o povo brasileiro em Guaratinguetá. Foi ela que escolheu a gente. Não fomos nós que escolhemos Nossa Senhora. Ela que disse: eu vou me encontrar com meu povo querido. E vou dizer: eu sou a vossa mãe, a vossa rainha, a vossa padroeira. Nestas mesmas águas do rio, mais tarde, nasceria o primeiro santo brasileiro. Há algo muito especial nesta cidade. E, há poucos instantes de iniciar a missa, eu tinha a feliz notícia por parte do Frei Diego. Creiam vocês, amanhã, pela manhã, não é, Frei? Amanhã pela manhã, daqui a alguns anos vocês saberão que Dom Luiz Cápio é um filho de Francisco e de Frei Galvão que Guaratinguetá gerou para o Brasil e o mundo. A história e a igreja irá comprovar isso com o tempo. Que Dom Luiz Cápio, filho desta terra, filho de São Francisco e da família franciscana, bebeu nas mesmas fontes de Frei Galvão. Nós temos dificuldade de entender o que os anos nos provarão, o que a história nos contará. Esta cidade tem um quê de especial. Se ela foi capaz de dar ao Brasil uma padroeira, se ela foi capaz de dar ao Brasil o primeiro santo brasileiro,
por que ela não pode ajudar a santificar as nossas famílias? Guaratinguetá é uma cidade de tradições religiosas, de tradições familiares, e vocês não podem deixar isso perder. Vocês não permitirão que isso se destrua. Guaratinguetá é terra de gente santa, sim ou não? Guaratinguetá é terra de devotos de Nossa Senhora, de devotos de Frei Galvão e de devotos que querem buscar o caminho da santidade. Por isso, meus irmãos, os 3 pilares que nos ajudam a entender as raízes franciscanas desta maravilha de Deus é o exemplo de São Francisco, a vivência numa fraternidade religiosa e as raízes de uma cidade que gera santos, que é Guaratinguetá. Humildemente e bastante a nível pessoal, nós podemos afirmar que, olhando para Frei Galvão, nós podemos vislumbrar nas nossas famílias, nos nossos jovens, nas crianças de hoje, um futuro bonito, um futuro maravilhoso. E não podemos nos esquecer, o Evangelho de hoje disse assim, olha, quando vocês forem chamados a juízo, não se preocupem com as palavras. Não se preocupem com as palavras. E São Francisco, é-lhe atribuído o seguinte adágio: evangelizai sempre, se preciso for, usem as palavras. Francisco era o homem do testemunho e não das palavras. Francisco, ele não está nas cátedras dos doutores. Francisco está sentado no banco junto com o povo. É o santo mais popular da igreja. É o santo mais povo do povo de Deus. Por isso ele encantou a tantos. Encantou e encanta até hoje. Antes de 2013, para ser mais preciso, em 4 de outubro de 2012, o então, hoje Papa Emérito, Papa Bento XVI, diante da imagem de São Francisco em Roma, no Vaticano, ele rezava dizendo: Francisco, o mundo precisa de ti. Francisco, o mundo tem saudades de ti. Meses depois, ele renuncia e Mário Bergoglio escolhe o nome de Francisco. É porque é o Espírito Santo quem move a igreja, não são os homens. É o Espírito quem guia a igreja. E essa dinamicidade do Espírito deu à Igreja Católica um novo Francisco dos tempos atuais. Pobre, humilde, corajoso e profético. Com essas características, ele disse: eu prefiro uma igreja das ruas, enlameada, ou seja, suja de lama porque é missionária, do que uma igreja fechada, centralizada e doente. Porque tudo que se fecha adoece, e tudo que se abre ao novo e aos irmãos se torna sadio. E santo significa saudável, sadio. E para concluir, meus irmãos, que nesta casa de Frei Galvão nós bebamos desses mesmos 3 elementos que santificaram esta maravilha de Deus. Que nós apreendamos da espiritualidade franciscana que o santificou. Que nós apreendemos com a fraternidade dos franciscanos que aqui estão, que santificou também Frei Galvão. E que por fim nos orgulhemos de estarmos nesta terra de Guaratinguetá, que gerou o primeiro santo brasileiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.